Oi gente, eu sou a Sara do canal Milady Sara, tô aqui hoje pra falar sobre a terceira temporada de Carmen Sandiego, animação da Netflix. Como sempre, já peço desculpas previamente pelo barulho, eu tô achando que eu vou realmente ter que começar a gravar vídeos de madrugada pra tentar não ter barulho, porque de madrugada aqui também tem barulho, porque meus vizinhos são maravilhosos. Mas enfim, Carmen Sandiego é uma animação com produção Estados Unidos e Canadá, produzida pela Netflix. Estreou na plataforma dia 19 de janeiro de 2019, ano passado. E tem vídeo meu aqui mesmo para Cultura da Ação sobre a primeira temporada, sobre a segunda temporada, até sobre o filme interativo que a Netflix lançou de Carmen Sandiego. A série é um reboot da série animada de 1994, Em Que Lugar da Terra está Carmen Sandiego. E para saber mais sobre essa série, eu aconselho realmente que vocês assistam um vídeo que eu fiz aqui sobre a primeira temporada, porque eu falo sobre essa série e também sobre a trajetória da própria Carmen na cultura pop, como a personagem surgiu e etc. Na série da Netflix, a Carmen é a protagonista, ela é uma espécie de Robin Hood. Ela é órfã, foi criada pela Vile, que é essa agência super secreta com ladrões internacional, que buscam roubar, fazer fortuna, e o sonho dela era ser uma ladra e contribuir para a agência. Até perceber que isso era errado, em diversos níveis, né? E acaba decidindo dedicar a sua vida a tentar impedir e frustrar os planos da Vile. Então ela só rouba deles para acabar com os planos deles, ela rouba de pessoas más. E a gente tem também Acme, uma agência ainda mais secreta do que a Vile, só que do lado certo da lei, por assim dizer, que busca tanto acabar com a Vile quanto capturar a Carmen, porque pro resto do mundo ela é apenas uma ladra internacional. E agora na terceira temporada, a Carmen tá focada em encontrar sua mãe desaparecida, sem, é claro, nunca deixar de tentar frustrar e acabar com os planos da Vile. Mas com certeza, mesmo a primeira temporada dando toda uma origem pra Carmen, essa terceira foi a mais pessoal até agora. A série foi criada pelo Donny Capizzi, que trabalhou em As Aventuras de Jack Chan e Transformers Prime. E os episódios dessa temporada, que são 5, porque a Netflix dividiu, né, a temporada em 2 partes, são dirigidos pelo Joss Humphrey, que trabalhou tanto no filme interativo da Carmen como na segunda temporada, e ele também participou de Bete Atômica. O outro diretor da temporada é o Mike West, que trabalhou em My Little Pony e Cãezinhos no Canhão. E as outras equipes da série são muito grandes, então vou deixar passar. Eu assisti os episódios todos dublados, com alguns momentos legendados. Tanto a voz original como a dublagem estão bons, Maria Flor continua se saindo bem como Carmen, mas ainda dá pra melhorar. Eu tenho muito a impressão que ela se concentra muito na sincronização labial e esquece um pouco da atuação. Agora falando das vozes de alguns personagens, a Carmen no original é feita pela Gina Rodrigues, que é a Jane de Jane the Virgin, e aqui no Brasil é feita pela Maria Flor, que, dentre várias coisas, fez a Samira, de 3%. O jogador, ou player, é feito na voz original pelo Finn Wolfhard, que é o Mike, de Stranger Things, e aqui no Brasil é feito pelo Vitor Hugo Fernandes, que é a segunda voz do Flecha de Os Incríveis. A Ivy, na voz original, é feita pela Abby Trott, que foi a voz em inglês da Nezuko, de Demon Slayer, e aqui no Brasil é feita pela Jéssica Vieira, que é tanto a voz da Lindinha no reboot de As Meninas Superpoderosas, como a Marinette / Ladybug em Miraculosas Aventuras de Ladybug. O Zack no original é feito pelo Michael Holler, que faz muita vocalização vocal para jogos. E aqui é dublado pelo Renan Ribeiro, que é a voz do Clarencio em Clarencio, o Otimista. O Shadow Sun no original é feito pelo Paul Nacaute, que fez o Atari naquele filme de Death Note da Netflix que a gente finge que não existe. E aqui é feito pelo Hércules Franco, que é a voz do Bojack em Bojack Horseman. E eu não podia deixar ela de fora, ela que é uma participaçãozinha especial, que eu acho que no vídeo da primeira temporada eu comentei que eu achava que ela seria a dubladora brasileira da Carmen. Fernanda Baroni, a voz aqui no Brasil da Kim Possible, participa de um episódio, e Carmen Sandiego tem muita coisa em comum com Kim Possible, então só adorei essa participação. Em termos técnicos, tudo na série continua no mesmo nível. Arte, cenário e movimentação, mesmo que os cenários continuem vazios, dessa vez a gente teve uma cena de desfile, que deixou o cenário um pouquinho mais lotado. Cenas de ação, lutas e perseguições também continuam boas, bem coreografadas. Assim como fotografia, direção e trilha sonora trabalham muito bem sempre, continua aquela vibe misturada de aventura com espionagem. E eu acho ótimo, claro, que a série mantenha uma qualidade boa, mas eu sinto que eles poderiam evoluir, poderiam ousar um pouco mais. Talvez eles tenham caído em uma zona de conforto que eles não querem sair, mas, por exemplo, em She-Ra e as Princesas do Poder, eu não lembro se na terceira temporada ou foi na quarta, mas a gente começou a ver uma ousadia um pouco maior em planos, né, assim, eles mostravam as coisas de um jeito mais diferente, às vezes até de um jeito muito bonito, né, que davam ótimos wallpapers. Do roteiro, primeiro vamos lá para um recap, vamos relembrar algumas coisas muito importantes do final da segunda temporada, porque a gente esquece, eu esqueci, eu tive que reassistir o último episódio da segunda temporada antes de assistir a terceira.
Primeiro, a treinadora Branch revela pra Carmen que o Shadow Sun foi quem matou o pai dela. Por que ela fez isso? Porque o professor Maelstrom tava achando que se eles falassem isso pra Carmen, ela ia meter a porrada no Shadow Sun e eles iam se pegar no tapa e acabar a dupla dele. E quando a Carmen vai tirar a satisfação com o Shadow Sun é que a gente descobre a verdade. O pai da Carmen, que o Shadow Sun foi enviado pra matar, é um cara chamado Dexter Wolf, provavelmente é um codinome da Vile, não seria o nome verdadeiro dele, que era professor da Vile e ele dava a disciplina de furtividade que depois virou de Shadow Sun, mas ele quase não ficava na academia, ele estava sempre cumprindo missões pra agência, então eles ficavam de boa. Até que descobriram que, na verdade, ele estava movendo recursos da Vile para uma conta na Suíça, porque ele ia abandonar a agência e roubar, né, alguma parte do dinheiro enquanto isso. Então, obviamente, quando descobriram isso, os outros professores, os outros líderes mandaram matar ele. Quando o Shadow Sun foi atrás da Dexter Wolf, ele, né, achou a casa do cara e ele viu a Carmen. Então ele entendeu que o Wolf queria deixar a Vile para poder ficar com a família que ele tinha constituído. Coincidentemente, na mesma noite a Interpol aparece, o Wolf precisa fugir, então ele deixa a Carmen escondida com aquela boneca russa que a gente já conhece. Mas ele foi morto por Tamara Fraser, que a gente ainda não conhecia esse nome, mas é a chefe da Acme, que ela depois vai usar essa missão para conseguir fundar a Acme. Shadow Sun, então, queimou a casa, pegou a Carmen, foi embora, voltou pra Vile, assumiu o assassinato do Wolf e deixou a Carmen lá, criaram a Carmen e o resto a gente já sabe. Mas, pra poder saber um pouco mais sobre essa história, a Carmen decide hackear a Acme, o que deixa a chefe furiosa. Mas nisso ela descobre, né, enfim, tudo isso, o nome verdadeiro da chefe, que por causa daquela missão ela conseguiu fundar a Vile, e que o nome, e que aquela casa, né, que foi queimada, que ela tava com o pai dela, não tava no nome do Dexter Wolf, tava no nome de uma mulher chamada Vera Cruz, que teria morrido de uma doença terminal. Investigando um pouco mais, ela descobre que isso é mentira, essa mulher está viva, e que provavelmente é a mãe da Carmen. E a terceira temporada é sobre isso, a Carmen buscando a mãe dela, buscando pistas sobre a mãe dela, e pensando no que tudo isso significa, do que tudo isso significa pra ela, como isso afeta ela. Então nessa temporada a Carmen visita Buenos Aires, na Argentina, Vera Cruz e Cidade no México, Nova Orleans, nos Estados Unidos, Veneza, na Itália, e Londres, na Inglaterra. Sendo que, tirando o episódio de Londres, os outros todos têm uma temática de Halloween que atravessa eles. Todos os episódios são levemente ligados, apesar de ser mais forte nos primeiros. Em todos os episódios vai ter essa temática da mãe, da família. Tanto que os personagens que aparecem nessa temporada são personagens com quem a Carmen se identifica de algum jeito. Tem, primeiro, uma mulher que poderia ser a mãe dela, depois tem uma garota que tem habilidades como a dela e que tá indo por um caminho errado como o dela também. Depois ela conhece um cara que tem uma ligação muito forte com seus ancestrais. E é isso que ela tá buscando, né? E tudo isso um pouco mais difícil, porque agora ela voltou a ser procurada duplamente pela Vile e pela Acme. A Vile tá se recuperando, né? Porque eles tiveram que destruir sua sede antiga, agora eles se estabeleceram na Escócia. E a gente tem mais tempo de tela dos líderes, mas assim, foi mostrado só como alívio cômico, de um modo bem bobo até. O que eu achei um desperdício, porque seria a hora perfeita pra explorar os professores da Vile, mostrar qual é o passado deles, a história deles, porque eles todos são personagens muito interessantes. A gente também tem uma nova turma de formandos da academia, então a gente tem novos personagens, novos vilões, que são Spin Kick, a Fly Trap e o Troll. O Troll foi o que eu vi mais potencial porque ele é um hacker, então pela primeira vez a gente teria alguém pra desafiar o player. Na verdade, todos eles parecem oferecer um risco real, mas não. São só mais vilões que a Carmen dá conta infinitamente rápido. Como são poucos personagens novos, eles resolvem então criar dinâmicas novas com personagens antigos que a gente vê trabalhando junto. Porque, por exemplo, quem a gente via trabalhando junto eram os antigos colegas de turma da Carmen. Então, Tigresa, Lechevre e El Topo. Então agora a gente vai ter umas dinâmicas diferentes, né? A gente vai ter a Tigresa trabalhando com a Estrela de Papel e o Mímico trabalhando com o Neo. O que foi uma ideia interessante, deixou bem legal. Do lado da Acme a gente tem a chefe muito pistola. E a dinâmica do Devenot com a Julia muda completamente porque a Julia saiu da Acme e ela resolve fazer alguma coisa que a gente só vai descobrir na outra metade da temporada. Muito obrigada, Netflix. A Zari, que foi quem ficou fazendo companhia com a Julia na segunda temporada agora, é a nova parceira do Devenot. E ele passa por uma transformação. Sim, ele continua ridículo, ele continua aquele personagem meio bobo, que segue a Carmen cegamente, mas ele vai passar por uma transformação, por uma mudança muito interessante e bem inesperada. Assim, pelo menos pra mim, foi bem inesperado. E fora o Devenot, personagens secundários que tiveram mais desenvolvimento foram o Shadow Sun, só, basicamente. E sobre isso não vou dar spoiler. O aspecto educacional foi deixado um pouquinho de lado para poder trabalhar melhor a história, o que eu achei ok. Pode ser o momento certo para fazer isso, agora que a série já se estabeleceu. Mas também acho que a gente poderia ter
episódios mais ricos em informações, como o do México. Mas eles tentaram algumas coisinhas novas ainda, assim, nessa questão educacional. Por exemplo, no primeiro episódio, a gente tem pela primeira vez 2 lugares, né? A Carmen vai pra 2 lugares. Ela tá em Buenos Aires e ela vai pra Veracruz. Então o episódio faz uma comparação entre as 2 cidades e entre a Argentina e o México, né? Porque são 2 países que tiveram, se eu não me engano, né? Os 2 tiveram uma colonização espanhola. Então, às vezes a gente acha que os países que falam espanhol falam, por exemplo, a mesma língua ou que tem a mesma cultura, então é interessante pra dizer que não é assim, são coisas bem distintas. E em outros episódios eles tentam uma coisa nova também, que seria dar as informações no episódio sem ser naquele momento, né? Porque tem aquele momento que eles vão, soltam as informações sobre o lugar pra onde eles estão indo e pronto. E aí essas informações eram aplicadas ao longo do episódio. Agora eles estão dando novas informações enquanto a história rola. Tipo, fora daquele momento de agora vamos falar sobre tal país. Então eles inserem essas informações de um modo legal, fica orgânico, mas não fixa tanto. E sim, a Netflix resolveu dividir a temporada em 2, que nem ela fez com She-Ra e as Princesas do Poder. O que me faz pensar que talvez Carmen acabe em uma 5ª temporada, assim como She-Ra. Faz sentido, né? Porque She-Ra foi isso. Primeira e 2ª temporada, 3ª dividida em 2 e a última. Pode ser que Carmen acabe assim também, não vou mentir, porque a história se encaminha pra isso. Então é possível que isso aconteça. E é possível que a história fique mais fechadinha e isso aconteça de um modo mais desenvolvido do que foi com She-Ra, porque se você assistiu aqui também na Cultura da Ação minhas análises sobre as temporadas de She-Ra e as Princesas do Poder, você sabe que a 5ª temporada é boa, mas ela é meio apressada. Porque... enfim, é pouco tempo, muita coisa pra acontecer, muitas informações pra responder. Carmen tem bem menos informações e é uma história bem menos complicada. Então ela pode se fechar em 5 temporadas de um modo bem mais interessante. Pontos fracos, tentar investir nos vilões da Acme de um jeito cômico. Fora esse negócio de dividir a temporada no meio, que é muito broxante, te odeio, Netflix. Pontos fortes, foco grande no pessoal da Carmen, como não tinha acontecido antes, mas que ficou bem interessante. Referências, obras de aventura, de espionagem, arqueologia, a série de 1994. Você pode enxergar no episódio de Londres, talvez, uma referência a V de Vingança, que não seria na verdade a V de Vingança, só porque eles falam sobre o Guy Fawkes, que é um personagem que é debatido, assim, em V de Vingança, mas enfim, dá pra fazer esse paralelo um pouquinho. E fora isso, não captei mais nada, posso sim ter deixado passar alguma coisa. Concluindo, a 3ª temporada de Carmen Sandiego é boa, nos faz pensar sobre família, sobre ancestralidade, como isso nos afeta, o que isso faz da gente, por assim dizer. Eu teria gostado muito mais se a Netflix não tivesse cortado no meio, porque eu estava muito empolgadinha e de repente parou, né, não tinha mais episódios. Mas estou bem ansiosa pela 2ª parte, que seria a 4ª temporada, para saber como o arco vai ser concluído. Mas é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, seguir o Cultura da Ação nas redes sociais, dar uma conferida no Apoia-se e de ir lá dar uma olhada também no meu canal, Milady Sara.